Shalom a todos meus amados irmãos, família da fé. É com alegria e prazer que estamos mais uma vez aqui no momento de meditação da Palavra de Deus. Eu acredito que a coisa melhor nesta vida aqui na Terra é meditarmos nas coisas de Deus, porque a meditação da Palavra, ela alimenta a nossa alma. Ela nos dá um dia abençoado, ela nos dá portas abertas, porque na palavra de Deus está tudo que nós precisamos. Nesta oportunidade, eu quero ter uma pequena meditação sobre provados e aprovados. E para falar um pouquinho sobre isto, apenas uns minutos em nosso momento de meditação, nós vamos ler na Epístola Universal do Apóstolo Judas, no capítulo 1, que é o único capítulo, no versículo 3 desse capítulo 1, a Bíblia diz assim: E amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Bom, se nós temos que batalhar pela fé para adquirir esta salvação, então quer dizer que teríamos lutas, teríamos provas, porque não tem como nós chegarmos no céu sem provas. Não tem como nós sermos abençoados por Deus sem provas. Não tem como ter vitória sem primeiro ter a prova. Então nós vemos, amados irmãos, que esta foi a maneira que Deus escolheu para abençoar os seus filhos, a sua igreja. Foi enviando provas. Mas quando você passa a prova que vem sobre você, você então é aprovado. Porque não tem como você ser um homem, ou mulher, ou jovem, aprovado sem primeiro passar pela prova. Então nós vemos que nesta vida nós temos provas, nós temos desafios, nós temos obstáculos a passar, nós temos momentos difíceis, mas é nesses momentos difíceis que Deus quer ver o que está dentro de nosso coração. Se estamos servindo a Deus simplesmente por um motivo que não agrada a Deus, ou se estamos servindo a Ele realmente porque lhe amamos. E é nesse momento da prova que você vai ver, que Deus vai ver se realmente você serve a Deus porque ama Ele, ou se você está servindo a Deus por algum benefício, seja benefício natural, seja o que for. Então nós vemos, irmãos, por toda a Bíblia, você veja, por toda a Bíblia, Deus sempre provou aqueles que Ele chamou para a sua palavra. Nós vemos durante as eras da igreja, cada era teve uma igreja, teve homens e mulheres que serviram a Deus e que escolheram tomar posição pela palavra de Deus. Mas nós vemos estes homens e mulheres que escolheram tomar a posição por Deus, eles foram provados. Mas vemos também que eles passaram a prova e foram aprovados por Deus. Ó, meu irmão, minha irmã, se você ver, por isso que a vida cristã é uma vida que temos batalhas, mas cada batalha você tem uma vitória. Por isso, o céu não tem como nós chegar no céu sem primeiro passar pela prova. Não tem como você ser aprovado sem primeiro você passar pela prova. Não terá como nós ouvir aquela voz que ouviremos naquele grande dia. Seja bem-vindo, filhos meus, porque tudo acabou, o sofrimento acabou. Entrai no descanso eterno. Quando nós ouviremos esta voz? Quando nós passarmos pelas provas e testes que nós temos aqui nesta vida. Nós vemos os discípulos, vemos eles recebendo o Espírito Santo, mas depois que receberam o Espírito Santo, nós vemos
eles sendo provados. Mas o que me chama a atenção é que antes de Deus enviar a prova, primeiro Ele prepara os seus filhos. Você veja qual foi a arma que Deus deu para nós passar a prova? O Espírito Santo, a vida dele em nós. Porque Ele foi vencedor, Ele venceu no Calvário, Ele possuiu todas as portas do inimigo, Ele morreu por nós, foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Mas Ele não deixou nós órfãos, sozinhos aqui nesta terra. Ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo em nós. Então, Ele em nós, nós somos mais do que vencedores. Nós vemos, Ele viu na sua grande mente eterna, Ele viu o seu povo, a sua igreja, nos dias de Nicéia, passar por o Coliseu, enfrentar os leões e assim, quantas coisas nossos irmãos sofreram nas eras negras. Nós vemos que antes disso, Ele preparou os seus filhos, preparou os seus homens, dando-lhes o Espírito Santo. Então eles, com o Espírito Santo, como Pedro, Tiago e assim os demais discípulos e todos os irmãos, eles passaram esta prova, vencendo, enfrentando a própria morte pelo amor do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles foram aprovados porque eles, com a graça de Deus, venceram a prova. Deus nos ajude a nós, quando vier a nossa prova, vier as dificuldades sobre nós, nós possamos ter a graça, a força que vem de Deus para passarmos esta prova. Deus te abençoe e guarde isso. Não tem como você vencer ou passar esta prova sem o Espírito Santo na sua vida. Mas com o Espírito Santo, você passará a prova que vier sobre você, então você se tornará um homem ou uma mulher aprovados por Deus. E não existe coisa melhor de você saber que você foi aprovado por Deus. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo.